Diante daquilo que a gente discutiu com os secretários, a orientação nossa é a seguinte, é que para os próximos dias eles organizem todo o processo de relatórios, de informações para a equipe de transição, tá? E já de pronto, quando conversamos isso com os secretários, a Dirce colocou algumas questões importantes, porque a gente vai mexer com a vida de mais de 16 mil crianças, né? Agora, com decisões que eu não quero tomar de forma isolada ou unilateral, que venha, de repente, fora daquilo que vocês sonham como governo futuro. Então, todas as ações que vou tomar aqui, certamente a gente vai conversar para não destoar daquilo que vocês desejam, exceto algum decreto que precisa ser feito, de nominar alguns espaços, aí fica a nosso critério, porque temos ainda o comando até 31/12. Mas a nossa reunião, inicialmente, é sobre educação, e todo esse pessoal está aqui porque farão parte da equipe de transição como colaboradores do nosso campo. Aí você depois vai definir, e depois a gente encerrar essa primeira prosa da educação, que não precisa ser delongada e que pode ter um desdobramento, de repente, mais tarde ou amanhã, na secretaria, para vocês entenderem o que a gente quer, porque me preocupa muito, Mário, a questão das crianças. Nós temos aí uma eleição de diretores, a gente tem uma sugestão, e aí vocês é que vão definir, né, sobre essa condição, porque trocar gestão, trocar diretores, fica um troço, mas a decisão é de vocês. A gente, se vocês entenderem que tem que ser editado um decreto de prorrogação de mandato para até pegarem essa propositura, ou deixa correr a eleição, aquilo que vocês definirem, a gente vai acatar. Uma outra situação também, informar sobre as questões que envolvem especialmente o setor dos rapazes aqui, que é o transporte escolar, né? E a gente tem que acelerar essa licitação e tem que estar pronta isso até 15 de janeiro, já com os contratos assinados, etc., para você não ter problemas nessa questão do transporte. As outras questões aí já são mais do currículo, a definição do ano curricular, né? Como que vai ser, de que forma vai ser, que precisa ser publicado isso anteriormente para a organização dos colégios, das escolas. Então, aí tem a Janice, que tem a experiência como secretária, a Edna também, que já foi secretária, então vocês sabem daquilo que a gente está falando, é um assunto bem sério esse, que a gente não quer criar obstáculos e deixar qualquer coisa em desacordo no sentimento de vocês. E depois tem as outras questões que envolvem também, não é, Dirce, que são a questão da instrução de matrículas, os editais de chamamento de CMEs, etc., né? As compras, os contratos vigentes, licitações de andamento, os convênios do Fundo Nacional de Educação, também as tratativas que temos de parcerias com o Unioeste, Bioparque, o Instituto Federal do Paraná, o TFPR, FAG, as questões que envolvem conselhos, né? Também, e os programas aí que vão ser apresentados, que vocês vão tocar ou não. Então, a ideia é exatamente a partir dessa pauta da educação, a gente já iniciar um processo de estabelecer um regramento para a transição, que o meu desejo, o nosso governo, quer que ela seja extremamente transparente, que vocês não assumam sem saber de cada questão que existe do nosso governo, de que, olha, esse aqui é um problema, esse aqui temos dificuldades, aqui está ok, está caminhando bem, contratos, etc, etc. Então, é nesse sentido que eu te convidei para vir aqui. Agradeço a tua deferência de trazer o teu time e gostaria muito que a gente pudesse, nesta transição, poder conviver bem. E se você pudesse estar presente sempre nas reuniões, acho que isso traz uma questão referencial para a política local e de gestão também. Acho que a gente tem
tem uma grande responsabilidade, você e eu e você, de constituir um novo espaço, um novo momento da política de Toledo. A gente quer isso porque é o desejo particularmente meu de que esse município avance e que vocês possam ter êxitos ainda melhores do que nós. A gente torce efetivamente que vocês sejam de excelência, porque quem ganha é a população. Então, nesse sentido, te convido, te agradeço a vinda com o teu time. Eu convidei o presidente da Câmara, porque nessa transição também me parece que a Câmara Municipal precisa estar presente, até para não haver discussões em coisas de ilações ou de informações distorcidas que a Câmara não saiba, e ter também um representante no campo de vocês, porque aí sim, eu acho que você, pela tua vivência como profissional e como integrante de instituições regionais e do Estado, tem sobre o seu entendimento a institucionalidade das coisas. E quando tudo é feito de forma muito clara, objetiva, fica muito mais fácil dar os passos seguintes. Nós que saímos, deixamos um histórico, um legado, talvez, naturalmente que vocês vão adotar as posturas que acham que tem que ser, e a gente vai ter que respeitar, porque governo, cada um tem a sua personalidade. Eu torço para que você, efetivamente, seja o prefeito de Toledo. Você sente na cadeira e seja o cara que vai mandar sobre a tua diretriz, sobre o teu comando, sobre o teu sentimento, sobre aquilo que sai do teu coração. Assim eu fiz e assim será enquanto eu estiver aqui até 31/12. Ninguém sentou na minha cadeira. Ninguém. Ninguém. E ninguém vai sentar até dia 31/12. Então, quero que você seja bem-vindo como prefeito eleito e te dar as boas-vindas. Que bom que é você o prefeito. Que bom. Gostaria de ser. Também seria, claro, seria muito melhor, né? Mas eu aceito o resultado e te parabenizo por tu ser o futuro prefeito de Toledo. Obrigado, Beto. Boa tarde a todos. A gente esteve há pouco ali na Câmara, reforçando exatamente essa questão respeito às instituições, a necessidade do diálogo, e meu respeito a todos vocês e um grande respeito a você. Nós tivemos um embate de ideias, escolha de caminhos. Eu procurei sempre preservar naquilo que me cabia, adotar sempre melhores posturas e procurou sempre o melhor. Eu não tenho dúvida, eu dizia também há pouco, que nós temos muitas coisas que nos convergem. E a gente tem caminhos que a gente acabou escolhendo, caminhos diferentes em alguns sentidos. Mas nós temos que nos fortalecer naquilo que nos converge. Eu não tenho dúvida, nem na Câmara, nem aqui agora, os grupos que aqui estão, nós todos não temos o mesmo propósito, que é o propósito de buscar sempre a melhor qualidade de vida, as melhores oportunidades para as pessoas em Toledo. Eu não tenho dúvida disso. Quanto à questão de programas, de sucessos, quanto à questão da continuidade da gestão, naquilo que a gente sempre entender, e eu creio muito nisso, fique tranquilo. Eu sei da minha responsabilidade. Nós, por princípio também, a gente sempre trabalhou, algumas pessoas aqui já tiveram comigo em algumas instituições, nós mesmos já compartilhamos em algumas reuniões. Eu dialogo bastante e costumo valorizar muito as capacidades específicas de cada setor, de cada área. A decisão final será minha. Mas esse compartilhamento de ideias, essa construção coletiva, ela sempre haverá. E sempre haverá também, quando da necessidade da busca de novas expertises, da busca de novos aprendizados. Aliás, novos aprendizados são sempre... A disposição a novos aprendizados é uma questão fundamental nos dias de hoje. Gostaria só de reforçar isso. Meu respeito a todo o trabalho feito por essa gestão. É claro que nós temos uma vontade, um desejo, e agradeço muito o seu desejo de sucesso para nós, porque realmente o que a gente procura é fazer o melhor para Toledo, né? Acima de qualquer vaidade, acima de qualquer ego pessoal, e a gente vai em busca disso, Beto.
E eu gostaria de dizer, tanto você e eu, muito crentes em Deus. Eu me colocava na disputa, quando a gente disputava, eu te falei há pouco também aos ouvidos, que Ele está abrindo as portas para cada um de nós. E nenhuma porta está se fechando para cada um de nós. Certo? E eu gostaria de te dizer isso. Desejo o maior sucesso nos caminhos que você tem. Amém. Tá bom? E estamos aqui nessa reunião. É uma reunião, a questão da... Te agradeço muito a generosidade de logo se colocar à disposição para a formação da equipe de transição. Eu preciso apenas um tempinho para ajustar algumas questões. Né? Você sabe mais do que eu como é que é a conversa, os diálogos, todas essas questões que estão envolvidas. Essa questão da educação que você pediu urgência, eu não tinha como deixar de tratar disso. Eu só te peço, eu não sei exatamente os assuntos que vão ser tratados, né, mas provavelmente serão lançados aqui. A gente está com a equipe, eu trouxe pessoas que participaram da construção do plano de governo, tanto o Edna quanto o Janice, né? Experimentar. E algumas pessoas que já participam do processo de gestão também, que são meus amigos e construíram junto com a gente esse processo. Então, estamos aqui. É um diálogo que seja um diálogo leve, será leve, é um diálogo que é transparente, a proposta é essa, né? E vamos continuar, você e eu, todos nós, pensando numa Toledo cada vez melhor, na busca dos caminhos. Obrigado. Obrigado mesmo. Dircê, então, você, eu acho que é o seguinte, você faz, pode chegar para cá, chega aqui, pode sentar aqui. Eu acho que se faz o início, depois a gente vê. Não precisamos decidir isso nesta reunião, mas pelo menos fazer alguns encaminhamentos. Fazemos alguns encaminhamentos que depois vocês poderiam, na secretaria, discutir com efetividade aquilo que precisa. Tá? E a gente quer fazer o que for melhor. Então, eu vou entregar uma pasta que tem uma pauta e alguns documentos que são necessários para a gente seguir nas discussões, até para vocês conseguirem acompanhar. Tá? Eu vou tomar a liberdade, que são com questões técnicas agora certo. Que você está colocando, eu vou acompanhar muito atentamente, mas eu vou pedir que a Janice e a Edna, né, acompanhem com os documentos aqui na leitura dos documentos. Ok? Bom. Então, eu coloquei a pauta e, na sequência, alguns documentos necessários para a gente discutir alguns itens. Não que a gente vá detalhar tudo isso, eu acho que a gente precisa fazer um agendamento, porque são assuntos assim que demandam de um tempo para a gente entregar documentos, apresentar relatórios, mas assim como o prefeito já disse, né? Coloquei na sequência da pasta, até para que vocês tomem conhecimento de como está a educação, esse relatório, Janice, que é da audiência pública do segundo quadrimestre. Nele, esse primeiro documento, como todas as secretarias fazem apresentações quadrimestrais na Câmara de Vereadores, e a última refere-se aos meses de maio, junho, julho e agosto, então ali está um relatório completo até o final do mês de agosto da situação de tudo que tem na Secretaria da Educação, né? E agora, nesses meses, a gente fará a conclusão e o próximo relatório. Então, esse é para vocês levarem, para vocês verificarem. Se tiverem dúvidas, na primeira reunião que a gente fará, de transição com a equipe técnica, né, a gente pode detalhar aquilo que vocês tiverem de dúvidas, enfim, informar mais aquilo que vocês necessitarem. Acho que esse a gente não vê agora, então vamos lá para o primeiro item da pauta, que trata sobre eleição de diretores, que ele é um assunto... Eu também anexei as estatísticas para vocês verem os números oficiais. A estatística sempre é emitida no final do mês, e essa é do mês de setembro. Então, tem todos os números por escola e por CEMEI, de tudo que nós temos de atendimento de matrículas, tá? Então, essa é a última estatística oficial, ela está no site lá da Secretaria da Educação do município, e é importante vocês terem até para você, quando a gente fala em números, do que a gente está falando, né? Isso é apenas para ilustrar a questão dos números. E na sequência, então, estará a lei da eleição de diretores, e na sequência da lei, uma instrução normativa. E o porquê de nós tratarmos disso? Já foi emitida uma instrução normativa que estabelece as normas e cronograma para a eleição de diretores, devido à questão dos prazos, né? Porque não tem como você fazer essa instrução e para dentro de um mês fazer todo o processo. Essa lei é de 2014, houve alteração em 2018 e novamente em 2022.
Mas a leitura que você fez da lei desde 2014, 2018, a reformulação de 2022 de novo, há algumas controvérsias na lei. A instrução normativa, o doutor Afonso, ele acompanhou toda a questão, ele disse que se nós colocarmos em prática de fato o que está na lei, ninguém pode ir para a reeleição, nunca poderia ter ido. Né? E isso passou desde 2014, 18, 22, sempre passou e ninguém se ateve a isso. E a gente só se ateve a isso quando protocolos começaram a ser feitos, nós começamos a receber após a emissão da instrução normativa. Então, a sugestão do doutor Afonso, que nos orienta, é uma possibilidade, assim como o prefeito já disse anteriormente, a gente fazer um decreto, um projeto de lei e prorrogar o mandato dos diretores por 1 ano, de modo que eles fiquem mais 1 ano, e ano que vem mexer na lei da eleição de diretores, daí vocês teriam esse trabalho, para organizar tudo isso. Porque mexer na lei na íntegra agora, até nós tínhamos pensado antes, quando a gente tinha visto isso, mas não seria possível, porque parecia que estaríamos manipulando, alterando a lei em decorrer das eleições, e não era esse o objetivo, né? Só uma pergunta, Dirce. Bom, boa tarde a todos, né? Sim. Mas as inscrições já foram feitas? Iniciaram ontem. Tá. Ontem. Não chegou nenhuma ainda. Não chegou nenhuma ainda. Aham. Porque nós isso poderíamos tanto para as revogar a escolas como para os instrução. CMEs. Sim. Eu pergunto, porque caso já tivesse Sim. havido, para nós sabermos em quantas escolas teríamos candidatos e em quantas escolas e CMEs não teríamos. Sim. Mas então não temos essa informação ainda. Não. Vai até o Ok. dia 24. Ok. Então, assim, nós não queremos tomar uma decisão, porque essa decisão interfere no trabalho da próxima gestão. Eu acho que essa é uma decisão conjunta que a gente precisaria tomar. Talvez vocês levarem isso aqui, reler a lei, a instrução, e talvez marcarmos uma nova data de reunião para tomarmos essa decisão. Seria prudente, né? Sim. É uma boa sugestão. Seria Eu acho prudente. necessário, até porque Acho que até a gente pode, acompanhar, né? se até agora também se aplicou dessa forma, talvez também pudéssemos aplicar ainda desta vez. Então, acho que são questões que realmente merecem um amadurecimento. Fechando os olhos para o artigo que fala disso, que A gente levaria também, para a gente, é uma questão de jurídico, análise jurídica, eu muito acho que parecer, né? o bom seria estabelecer a solução jurídica e resolver o problema. É isso. Mas aí a gente também pega Mas, um outro é parecer, importante, a gente conversa. sim. Isso é um detalhezinho que passou despercebido. Mas, enfim. Então, eu não sei se a gente vai continuar a fazer essa discussão com mais alguém para tomar essa decisão. A gente até convidei mais algumas pessoas, mas talvez eu devesse convidar também o jurídico para ter vindo aqui, porque de repente de repente uma interpretação, Sim. ou a gente talvez poderia tomar uma decisão agora. Como a gente não tem toda essa informação, mas eu estou me baseando muito na tua proposta, da gente Certo. ler atentamente com calma e tomar uma decisão. Ok. Mas assim, Dirce, eu Boa acho que a tarde gente a não todos. precisa aprofundar o debate. Não. Pode falar. Beto, na realidade, eu acho que é uma questão que a gente poderia analisar, né? Eu acho que os impactos que talvez teriam, visto que também de que forma a gente vai conduzir, porque existe todo um processo de formação que as pessoas tiveram que Sim, passar. né? exato. Não são expectativas que Sim, também os sim. diretores criaram. Existe toda uma logística também hoje, vamos supor, em estender para mais 1 ano. Eu penso que isso a gente tem que analisar de uma forma bem criteriosa ainda, né? E a questão de estender 1 ano, por outro lado, seria positiva se a gente fizer uma análise assim. É troca de governo, é troca de gestão na secretaria e troca de gestão em todas as instituições, né? Tem um lado positivo isso também, a gente já viveu isso em outros Eu acho que a momentos gente tem também, que né? entender, eu acho que esse seu critério a gente vai levar em consideração Ok. também. Sim, sim. Eu penso o seguinte, que nesse tema, aquilo que vocês decidirem é aquilo que a gente vai Mas a fazer. gente vai Não faz dialogar tempo também. já. É importante que você levantasse as eu questões que a lembro Dirce disso, levantou né? também, porque aí se analisa. Colocar isso. Eu penso que eu acho que é uma questão que a gente tem que considerar, porque nós fizemos uma discussão junto aos nossos diretores da possibilidade de termos 3 anos de direção escolar ou de 2 anos, Sim. né?
Então, houve uma manifestação, inclusive a lei foi pautada em cima desta vontade dos servidores de se manter de 2 em 2 anos, né? Então, acho que tudo são questões que a gente tem que analisar, né? Porque também existe um desejo do servidor presente, né? Que é legítimo, né? Exato. Isso aí, Ok. tranquilo. Certo, mas daí nós combinamos, marcamos então essa... Acho que já para a sequência essa análise Isso. aqui, junto elas, a gente não Sim. leva um tempo mais curto. Então eu penso o seguinte, que vocês têm essa pauta aqui, que daqui a pouco vocês já vão se inteirando, e dessas reuniões que acontecerão, vocês vão definindo, porque eu tô com a equipe aqui do setor de licitações do transporte escolar, que são 2 temas extremamente relevantes, que é essa questão dos diretores e do transporte escolar, que o processo precisa ser startado, né? Senão, chegou em janeiro, não está aí o transporte, fica complicado. Acho que essas são as pautas fundamentais que vocês precisam decidir como a gente pode tratar. E até do transporte, que é o segundo item, então você tem uma síntese, né? São 39 rotas de contratos que vencem em dezembro. E por isso, de um grande processo de licitação que precisa ser feito. Só aqueles processos feitos em 2020, que daí pegaram o período da pandemia, e já foram feitos todos os aditivos possíveis e que não tem mais, né? Então, existe uma proposta de processo de licitação, inclusive a gente já iniciou os trâmites. Não sei se o senhor permite que detalhe um pouquinho. Eu acho que essa questão dentro da Câmara Técnica lá da Educação, vocês podem tratar, Ok, então. né? Eu acho que é fundamental, que já ele está em curso, como é que está? Ele iniciou o trâmite, né? As planilhas de custos para esse novo processo encontram-se com o CIDIM aqui na administração para a comissão aprovar aqueles Certo. valores, definir o valor que vai para a licitação. Certo. Foi aberto, hein? Não. Ainda Então, não. está aguardando esse feedback da comissão do município de análise de planilhas, me devolverem para daí Tá. eu conseguir iniciar a tramitação do Então, processo. isso para essa semana se conclui. Mas a última prorrogação de vocês teve contratos para 6 meses e para 1 ano, não teve? Sim, sim. Aham. Por que não foi todo ano? Tem um estudo Tem técnico algum problema que- na lei de legalidade? Não, problemas de execução, problemas, enfim, algumas situações que a gente precisa ajustar e a lei não permite algumas situações de penalização. A nova lei de licitação já permite a gente aplicar o IML, algumas penalidades de imediato conforme irregularidades na execução. Então, com a nova lei, a gente consegue ter mais facilidade de cobrar e penalizar caso não haja descumprimento. Não havia possibilidade, ou não há possibilidade de se jogar para o mesmo prazo de maio todas as linhas? Não. E o problema friso aqui, daí os contratos vão vencer no meio do ano. A gente fazer uma Maio, né? Maio, né? Tem maio, tem junho, tem abril, varia bastante os vencimentos dos contratos. Mas o impacto seria o quê? A gente tirar, se for o caso, trocar de uma empresa para outra, por exemplo, no decorrer de um ano letivo. E a gente tem outros aspectos na execução das rotas hoje que a gente precisa mudar, então a gente vai aproveitar esse período de férias, a gente já conversou com o Núcleo de Educação, na definição de quais escolas os alunos oriundos de uma região vão ser destinados, por exemplo. Então a gente vai colocar a rota para atender aquele trajeto. Então, isso tudo a gente vai utilizar esse período de férias para fazer o ajuste e os alunos possam se matricular nessas escolas que têm as vagas próximas ao seu endereço e adequar o transporte escolar nesse aspecto. Inclusive, foi feito um estudo muito bem elaborado para organizar melhor o sistema, é isso? Exatamente. Até pelo princípio da economicidade, porque hoje nós temos ônibus de linhas de transporte, 3 rotas que perfazem o mesmo caminho, deixando alunos em colégios diversos, sendo que no primeiro colégio onde passa tem vaga para todos os outros que são distribuídos, né? Então, é esse estudo que foi feito, fizemos reunião com o Kleberson, com o pessoal do núcleo, e a gente está tratando junto disso. Por exemplo, a gente vai falar de uma linha lá de Boa Vista que vem para Toledo, de estudantes que vêm para o ensino médio ou até anos finais. Eles faziam trajeto passando às vezes em 5 escolas, chegavam lá no Moraes Rego, né? Sendo que tem escolas aqui no Jardim Porto Alegre, no Jardim Concórdia, onde eles deveriam ficar, e passam toda a cidade. E isso faz com que estudantes fiquem muito tempo, ou os que chegam primeiro ficam meia hora ou até mais, muito cedo na escola, aí o que chega por último chega no horário, e na hora de saída acontece o inverso. O que sai no horário, sai tudo bem, mas o que chegou primeiro vai sair por último. Ele vai ficar mais de 1 hora na escola, fora de aula, por conta de esperar o transporte.
Então, nesse sentido, a organização das rotas junto com o núcleo e pensando nos contratos que vêm, se organizar tudo para fazer um... Só uma pergunta nesse sentido, Dirce. Esta questão, de alguma forma, ela foi veiculada, ela foi discutida com as comunidades? Porque é uma medida extremamente antipática. Você sabe também quanto eu que os pais querem escolher a escola dos filhos e dizer para eles que por uma questão de economicidade, e é muito racional isso, seria o ideal, mas nós estamos longe desse ideal. A gente sabe que os pais vão ter uma resistência enorme a isto. Então não foi... Já faz já referência. a gente sabe que faz, mas a gente sabe que no município ainda não é assim, que vai ter uma resistência, vai ter uma reação das comunidades e das famílias. O Janice foi embasado na legalidade, o que a legislação define sobre o transporte escolar. Então, é a vaga para a secretaria definiu, o município ou o estado, mais próximo do endereço. Então, a gente pega aspectos... É o ideal. Então, a gente basou na legalidade. A gente não tem uma justificativa legal, por exemplo, para a gente trazer estudantes do ensino médio lá de Boa Vista, para o Moraes Rego, sendo que ele passa por outras escolas do estado que tem a vaga. Então entra no aspecto da legalidade. O pai quer naquela escola, a gente sabe que existe isso. Só que conforme a legislação, quando a família ou o estudante opta por uma escola diferente daquela indicada, ele automaticamente perdeu o direito ao transporte escolar. Então a gente peca daí, se a gente manter dessa forma, no princípio da legalidade. Nós estamos levando o aluno a uma escola mais longe e automaticamente a gente vai abrir esse direito para todos escolherem e fornecer o transporte para todos. A gente sabe disso, mas eu só quis ponderar porque é um aspecto a se pensar. Mas assim, é uma decisão que você... Claro. Que quanto o pai demora, pior fica para resolver o problema. Acho que é isso. Né, Dirce? Sim. E aí, depois essa questão de calendário escolar, instituição de matrícula também, eu acho que define pela Câmara Técnica da Educação. Sim. Pode ser? Mais tranquila. Tá, sim. pode ser assim, mas Para mim está tranquilo. tá certo. Daí só teria que essas, por conta principalmente dos itens até o número 5, que eles são todos de agora e que decidem muitas questões de encaminhamentos para o próximo ano letivo, teria que ser o quanto antes. Você já tem uma proposta de calendário escolar e de formação continuada para o início do ano? Não. A proposta de calendário eu coloquei em anexo ali a minuta, mas não foi discutida com a rede ainda, assim como a gente faz sempre. Por que nós não discutimos ainda? Porque o Estado do Paraná emite calendário escolar, eles não discutem mais, eles emitem com resolução, é aquilo, né? E a gente sempre tenta conciliar a questão dos recessos, férias escolares, e estamos aguardando isso para tomar essa decisão. Mas essa proposta de calendário já prevê recessos, as formações, pensamos talvez no modelo assim como a gente já vem implantando, um dia de formação no mês de março e um dia no mês de agosto, mas daí isso tudo precisamos discutir, tá? Isso ainda tem um pequeno tempo. É preciso uma análise mais detalhada sobre isso. Dirce, só uma questão também, além do transporte escolar, nós temos também em relação à merenda escolar, né? Sim. Como estão os processos também? Está tudo, o ponto a ponto que foi feito, o processo já está na fase de entrega de amostras, está ok. A chamada pública para a agricultura familiar também, tá? E daí tem o processo grande da cozinha social que está tramitando, mas nós temos contrato até final do ano, janeiro, se eu não me engano, não sei exatamente a data, mas está tudo certo. Inclusive teve um item específico que são as fórmulas, que são aqueles leites especiais. A gente fez um processo em separado porque é tudo muito minucioso, mas também. Nós temos uma resolução que até 2030 temos que atingir 100% da merenda escolar com orgânicos. Né? É um grande desafio. A gente já queria iniciar uma tratativa com o SEBRAE, porque a gente tem que impregnar a cultura de produção do orgânico nos produtores. Então vai ter dificuldade de conseguir avançar nessa proposta, porque são poucos os produtores orgânicos. Né? Então é uma preocupação que a gente também passa para vocês, que junto com setores de relacionamento da produção, terá que ser tratado disso, né? Muito sério essa questão. Tá? Educação. Só uma perguntinha ainda, Dirce, em relação à PSS, temos encaminhado concurso, tem professor para chamar se preciso for, tem vaga no plano de cargos e salários, essas questões todas estão... Okay. Essas vagas haviam já sido assim, terminado, não sei como é que diz, mas ocupadas todas, ocupadas, né?
e foi encaminhado para a Câmara a solicitação para ampliação dessas vagas, tudo isso está ok. Há uma ação, Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele já não permite mais a contratação, o que seria espetacular se continuasse, especialmente para os PADs, né? No PSS. Agora precisa ser efetivo. Então, tem que fazer a troca. é uma grande situação que também precisa ser tratada. Os recursos humanos vai ter que entrar no circuito, porque é um desafio que se terá agora, daqui para frente, para que os contratados estejam à disposição já no início do ano letivo. Então, são em torno Então, de 170. É um grande desafio. É um grande gargalo. Foi feito o concurso já? Sim, tem concurso, tem profissionais para serem chamados, porém tem que fazer toda essa A troca. gente está falando mais ou menos de quantas pessoas? Se fosse fazer isso hoje. 170 hoje. E vocês têm todos eles já concursados, porém não chamados, porque não pode, Mas tem agora até número 31 de 12 não pode chamar. Esse é o problema. Agora está Oi? de novo. Por causa das vedações eleitorais, até 31 do 12 não pode chamar ninguém, não pode substituir. Mas o prazo de execução disso é imediato, é 2025. Eles queriam que fosse, sabe quando, Janice? A gente respeita a decisão do Tribunal de Contas, mas conseguimos, por um pedido de dilação de prazo, que fosse já esse ano, no meio do ano letivo. Como é que você, Tira um todo aluno mundo. que precisa atendimento PAD, CONTEA, troca o professor o prejuízo de aprendizado da criança. Então, encerra e inicia o período novo agora com a contratação de novos professores. É um desafio. Mas, enfim, considerado, então, eu acho que a gente poderia ajustar, e eu acho que o modelo que vou propor agora, então, já que estamos nos encaminhando para o final, seria o seguinte: estabelecer um protagonismo em transição, até para a gente ser modelo para o Brasil e para o Paraná. Primeiro, essa proposta de tudo que nós tratarmos da transição e para o portal transparente. Documentado efetivamente. E aí, a minha sugestão seria o seguinte: nós temos a estrutura governamental, que é essa aqui que eu te repasso, tem todos os cargos das secretarias, a gente estabelecer por secretarias câmaras técnicas para você indicar o teu pessoal, para a gente marcar data, horário, quantas reuniões que possam ser executadas, para conversar efetivamente sobre tudo aquilo que compõe cada secretaria. Por exemplo, Secretaria de Administração, vem o teu pessoal que vai dar a transição, ocupa esse espaço, e esse espaço vai ter que ser sempre usado para transição, porque aqui tem condição de gravar, e aí a gente oferecer todas as informações daquilo que efetivamente está dentro da secretaria. Isso é um processo extremamente transparente, de contrato, de licitações, o que está em curso, o que está envolvido, a nova lei, o que pode ser feito, etc, etc. Não sei se uma proposta como essa você pode aceitar ou quer nos dar a resposta mais tarde, fique bem à vontade. Eu gostaria de conversar um pouco com o nosso pessoal, até em função da quantidade que você está com a estrutura montada, né? Sim. Você já está com Claro. Nós teremos ainda que compor alguns nomes, e talvez isso atrase algum tempo algum processo de transição. Mas nós vamos pensar A gente nisso. tem que mudar a estrutura administrativa. Mas assim, em função da estrutura que está, a gente vai conversar, mas eu me preocupo mesmo com a estrutura do pessoal. Mas assim, eu gostaria que a gente tivesse essas câmaras técnicas, 15 câmaras, que são o número de secretarias, para que você tenha absoluto raio-x de cada uma delas, pelos técnicos, pelos secretários, pelas pessoas que fazem parte. Necessariamente quem vai indicar não será o secretário que vai conduzir, né? Enfim. Mas é só a minha preocupação, é só o tempo de reunir todo esse grupo e de ajustar em termos de... E até a Cleusa está aqui, porque é a nossa controladora interna, e ela fez alguns alertas sobre as questões de formalizar a transição por
portaria, legalidades, etc. Então, Cleusa, a palavra está contigo. Nós temos uma lei municipal, como o tribunal mesmo orienta, todo final de mandato ele emite um manual sobre a questão de vedações em ano eleitoral e final de mandato, quais as obrigações dos prefeitos municipais, e ele orienta sobre o planejamento da transição, que é para se pôr lei. Nós temos uma lei, e a lei já define, posso até disponibilizar a cópia da lei, a Lei 2226/2016, ela define sobre a equipe de transição, sobre a composição da equipe, né, que quem assumirá deverá indicar quem fará parte da equipe de transição, protocolando no município. O município publica por portaria os nomes indicados da comissão, que são 5 e mais uma equipe de apoio, que daí o prefeito define. Não menos do que 5. Não menos do Nós teremos mais do que 5. Mas daí ficarão como equipe de apoio aos 5 da comissão. Então, são todos relatórios de gestão. Não tem nenhum que precisam. impedimento, nenhum impedimento de que seja nomeado mais do que 5 na equipe. Entendi. A lei Fora a define, equipe de apoio. a lei define 5, mas assim. Mínimo é 5, máximo. A lei define como 5, né? Mas enfim, Perfeito. sob decisão do prefeito, as pessoas que integrarão. O Tribunal de Contas apenas orienta que sejam incluídas equipes técnicas e especialistas das áreas contábeis e controle interno. Uma questão importante que precisa haver na transição é que o Tribunal de Contas, desde 2022, mudou o formato de prestação de contas do prefeito. Além de todos aqueles relatórios fiscais que compõem a prestação de contas, agora é avaliado por política pública. Então, a política são hoje 223 interlocutores que respondem questionários em relação à efetiva execução da política pública na área da saúde, da educação, da assistência, administração financeira, previdência, e agora esse ano entra o controle interno também como interlocutor na resposta das avaliações das políticas públicas. A partir das contas de 2025, então a partir de hoje, já abre a atualização dos interlocutores, quem compõe. Na educação, os diretores de escolas, coordenadores pedagógicos e nutricionistas. Na assistência, os coordenadores de CRAS. Na saúde, os diretores das UBS, os farmacêuticos e os dispensadores de medicamentos. Na administração, toda a parte orçamentária, contábil, administração financeira, também entra a transparência. Na previdência, todas as questões previdenciárias. Cada área dessas, os interlocutores respondem 8 eixos de assuntos, de questionários que são em torno de 70 a 80, dependendo da área. Cada interlocutor tem que responder em relação às políticas. Por isso que eu preciso que alguém, né, da equipe de transição acompanhe, como das contas do prefeito agora do exercício 2024, a atualização dos interlocutores ocorrerá do dia 8 ao dia 23 de outubro, e o prazo de resposta dos interlocutores é do dia 1º de novembro a 30 de novembro. Então, eles fazem um comparativo de como estava avaliada a política de um ano para o outro. E o avanço nisso é que não vai restringir ou não vai ter a questão de restrição ou de ressalva ou de irregularidade nas contas, porque o tribunal quer um efetivo avanço da política pública, e isso tem que ser demonstrado com os diversos agentes que trabalham nas políticas. Então, é um formato diferente que vem nessa proposta. Ela é toda a coordenação do PROGOR, do Tribunal de Contas, que vem nesse sentido, e ano que vem entram os relatórios de consistências de dados do controle interno. Então, o controle interno vai fazer auditorias nas diversas áreas para ver se o agente que está ali está falando, né, o CPF dele, ele responde, se ele é consistente a resposta dele. Então, se a gente é contra a gestão, responde que não, e o controle interno verifica que responde sim, ele vai ser responsabilizado, e ao contrário também.
Então, é uma situação diferente da proposta do Tribunal de Contas, não tem como voltar atrás, isso vai seguir, vai ser implantado em outros estados. O estado do Paraná, 399 municípios já tem esse formato, tem que cumprir isso. Então, eu preciso realmente que uma pessoa esteja acompanhando, né, toda essa mudança, né, esse cuidado que tem que ter na decisão aí que vocês falam da questão dos diretores, eles compõem essa equipe de interlocutores também, né, para avaliar. Então, os que vão responder agora em relação aos contos de 2024, no ano que vem são os que estarão lá que responderão, né, aos questionários em relação aos contos de 2025. Então, em relação, vou retomando aqui a questão da transição, vou deixar uma cópia da lei aqui, né, com vocês. Já passei aqui para o Mário, já passei. Então, indicar... Se quer deixar frio para mais alguém, pode passar. Indicar a comissão, então, protocolar, né? Sim. Depois também será disponibilizada no portal da transparência, né? A comissão de transição indicada pela equipe que assumirá. Legal. Bom, obrigado, Cleusa. Então, eu penso o seguinte, que pelo menos a gente conseguiu já conversar no segundo dia de pós-eleição, acho que isso mostra o grau de maturidade que estamos vivendo na política local. Para nós, vai ficar definido que a gente, os integrantes da transição praticamente estão aqui, mais alguns que possam ser indicados, né? Nós vamos ter um coordenador que será indicado e a partir dele vai ser a definição de reuniões, etc., horários. Aí a gente vai franquear esta sala para todas as reuniões de todas as secretarias. Importante, Mário, que também colocasse com transparência absoluta, que a gente já teve alguns atores do campo de vocês que já quiseram entrar em espaços onde o pessoal está trabalhando. Então, pedi ao pessoal que isso não aconteça por uma questão de respeito ao servidor, ao governo, porque efetivamente a gente ainda vai estar aqui até 31/12. Então, as boas relações também... Eu desconheço isso daí e não foi orientação nossa. Tá certo, eu sei que de ti jamais acontecerá isso. Então, deixar claro que a gente quer usar de todos os mecanismos de transparência, com os horários marcados. Eu assumo um compromisso contigo, com toda a equipe sua, especialmente com a população. Você vai receber o município organizado, com tudo aquilo que necessário e simbolicamente, o que eu vou te dizer, você vai receber o gabinete aqui, limpo, cheiroso, conforme precisa ser, uma mensagem minha, pessoal, e da minha esposa, para você ter o maior sucesso. Vai receber uma flor que eu vou deixar para ti, porque isso é o simbolismo da boa relação e o respeito ao resultado das urnas. E também nos espaços, os nossos secretários estão orientados a deixar tudo organizado, muito bem organizado, e efetivamente que você assuma o comando e possa trabalhar com muita tranquilidade, porque competência para isso certamente você tem, a gente já observou isso em outros momentos. Então, dizer que a gente fica aguardando essa posição de vocês das câmaras técnicas, eu acho que é um modelo referencial para o Paraná, para o Brasil. Eu penso que se nós definirmos... Claro, tenho pressa, porque eu quero dar todas as informações para vocês. Se a gente pudesse definir a questão da transição ainda essa semana, seria importante, mas vamos respeitar o tempo de vocês para indicarem as pessoas. E aí, naturalmente, as reuniões serão gravadas como esta, serão feitas imagens, porque a gente tem certeza absoluta que é necessário essa transparência para você entrar e começar a trabalhar. Né? Posso só tirar uma dúvida? Sim. Sobre a questão das câmaras técnicas, seria em cima dessa estrutura administrativa. Porque são essas informações. Quantas pessoas serão destinadas em cada câmara dentro daquilo que vocês imaginam? Eu só posso falar pela educação, né? Não sei das outras secretarias. Mas eu acho que precisa 2, 3 pessoas que possam, porque assim, são volumes de informações e bastante grandes, né?
Eu só, quanto a isso, nessas questões da educação, principalmente essas questões urgentes que a gente precisa tratar, eu me reúno depois com o pessoal, verifico com a equipe quando é que a gente pode fazer isso no prazo mais curto possível. Quanto à questão da equipe técnica, a gente está passando por um momento agora de compromissos protocolares. Eu não tive ainda condições de me reunir com a equipe em cima disso. O foco agora passa a ser isso. Eu vou pedir um pouco mais de tempo só para você. Mas dentro, isso até em função dessa nova forma de fazer. Eu também quero colocar gente qualificada para tratando de uma maneira muito igual com vocês todos, né? E eu tenho certeza que é uma construção que terá resultados positivos. Uma outra situação que é importante a gente salientar, que agora todos os processos são eletrônicos aqui, né? Então, a gente avançou na tecnologia aqui internamente, nada se assina de forma... algumas coisas, excepcionalidades físicas, né? Pelo sistema, e ainda agora evoluindo para a implantação do SEI, não é, Ronaldo e Andres? Então, o Andres, que é o secretário da administração, nós conseguimos avançar lá no TRF4 para a implantação do SEI. Então, se tu quer falar alguma coisa nesse sentido, Andres, Ronaldo, fiquem à vontade. Bom, boa tarde a todos. Desde final de 2022, a gente iniciou então todos os processos licitatórios hoje não são eletrônicos, não tem mais papel. Isso, claro, dá mais segurança jurídica, questão do extravio, e o processo fica mais sério. A gente tem um sistema que foi desenvolvido por uma empresa, funciona, tá bom, mas precisa cada vez mais avançar, e a gente buscou junto ao TRF4 então a disponibilização do SEI, que é um sistema gratuito, uma plataforma utilizada já por vários órgãos, tanto estadual como federal, e é um sistema que tem uma manutenção e atualização constante, então isso nos traz segurança também de que o sistema funcione e não fique fora do ar, evitando problemas. A gente avançou nesse sentido, fizemos a assinatura do acordo com o TRF4, que é o que disponibiliza a plataforma, já está disponibilizado, a gente já tem uma equipe trabalhando há vários dias, porque a gente precisa fazer um mapeamento, primeiro, de todos os processos, para a gente entender o que cada um faz, e isso é bom porque a gente consegue produzir manuais e procedimentos para que qualquer um que esteja inserido no processo saiba como fazer isso, para onde vai, quem faz, qual é a função exatamente de cada um. Então isso a gente vai está conseguindo já também eliminar redundâncias no processo e deixar mais seguro e mais sério, com mais agilidade. Então a gente está dentro desse processo de levantamento, esse mapeamento de processos, e a gente quer até final do ano já implantar alguns processos dentro do SEI, e depois, obviamente, que daí dentro dessas câmaras técnicas a gente vai passar todos os processos para dar continuidade e avançar quanto a isso. Boa tarde, a questão da implantação do SEI, Mário, é um prazo legal que a gente tem por causa desse acordo com o TRF4, que a gente começa a discutir lá em 2022 e se concluiu um pouco antes do período eleitoral. Então, a gente tem essa obrigação, a gente vai ter que implantar ao menos um processo e daí depois entrega para uma equipe técnica para tocar o restante. Eu acho que dá celeridade. Agora também estamos botando o Agiliza a obra em prática, já está funcionando. Então, são processos importantes que deram celeridade, desburocratizaram. Hoje as empresas estão sendo abertas em minutos, né? Então, avançou bastante. E os processos, então, todos tramitam para assinatura tua, minha, ainda até 31, pelo sistema. Então, os despachos são via sistema e tudo está lá. Fica mais rápido, mais célere. Você está aqui assinando, o secretário assina lá, então em minutos você resolve problemas que são sempre emergentes, né? Tem alguém que quer se manifestar? Por favor, fique à vontade. Alguém quer falar alguma coisa, Orisvaldo? Alguma situação? É só da conferência, né? Perfeito. Ótimo. Dia 2 de agora, né? Não, é em novembro. Novembro? 6 a 5? 5 e 6. 5 e 6. A Conferência Municipal das Cidades, né, até por conta do regulamento do Estatuto das Cidades, o Estado do Paraná foi invitado a fazer a sua conferência municipal de todos os municípios e, consequentemente, vai ter do Estado no início do ano que vem. Nós optamos em já fazer esse ano, até por conta que nós temos um item lá no Paraná Cidade, que é
é o nosso conselho da cidade do plano diretor. O nosso conselho, o Paraná Cidade, ele está de forma irregular, né, no entendimento por conta do Concidades. Então a gente marcamos a conferência dia 5 e 6 de novembro, do formato da lei de 2008, ainda que criou o Conselho de Acompanhamento do Plano Diretor, né? Então agora com o Estatuto da Cidade tem que trazer para a proporcionalidade conforme prevê o Estatuto da Cidade. Então o Paraná Cidade deu esse ponto para nós. Isso impediria, se a gente não fizer a busca de alguns recursos de convênio junto ao governo do Estado, porque esse é um item impeditivo. Então a gente já criou o regimento, já publicamos o decreto, marcamos a conferência, para isso dar a legalidade do Paraná Cidade e deixar dizendo que nós estamos aptos a buscar recursos. Agora a gente tem que regulamentar o conselho. Dia 5 e 6, seguindo o protocolo do Estado por conta do pleito eleitoral que, segundo o turno, encerra dia 27 de outubro, né? Então tem que seguir esse rito. Então está marcado nessa data. Então a gente nós estamos avançando agora, tem que assinar e publicar o regimento interno, que vai ser... E aí a gente vai marcar, são 28 delegados que estão disponibilizados no dia, que agora mudou o formato também, né? Como é que fica a questão dos participantes do GOV? Aí vocês vão ter participando do GOV desse mandato? Não, do GOV... Então, do GOV eu fiz assim, a gente tem aquela lei do Concidade, a gente está querendo propor, por isso que a gente quer trazer essa situação para a gente analisar. Naquela lei anterior, a gente está fazendo a proposta de mudar para não ter assim, um representante de secretaria. Vai ter 5 na proporcionalidade dos 42,6% do GOV, seriam 5 integrantes do GOV, né? Então, são 5 integrantes do GOV, tem mais um Câmara e os demais dos movimentos populares, das entidades e das ONG, né? Então, assim, o que nós estamos propondo nesse dia é que na minuta da lei, ela teria sido 5 representantes GOV, aí seria uma opção. Se não participar da conferência, não pode participar depois do Conselho Estadual. Exatamente. Eu participei 3 anos lá. 2 representantes do planejamento, 1 representante meio ambiente, 1 representante Você não vai nominar? comunidade urbana. Pode não nominar? Pode colocar. Não, mas tem que ser eleito. Tem que participar da Tem que ser conferência. eleito na porque conferência. Tem que sair a eleição. E aí? Então, mas é por isso que a gente está trazendo também. Eu acho que nós vamos criar óbvio para vocês lá Não, na não. conferência. Não, a gente está trazendo, Mário, pelo seguinte. Não, é porque não é GOV, né? Qualquer pessoa que a Sim. gente diga não será GOV, né? O Estado do Paraná, a nossa obrigatoriedade de fazer a conferência municipal, ela se estendeu um pouco. Naquela ida lá no Sim, que a gente foi no Paraná isso. Cidade, eles estenderam, por conta do pleito eleitoral, eles jogaram até, eu acho que se não foi agora, março de 2025. Não seria prudente prorrogar isso, velho? De nossa parte, fazer o ano que vem. Não, o problema é que temos um problema aí de nominação. Sim, né? sim. Se a gente nominar alguém de GOV agora, não vai ser GOV mais depois. Se a gente nominar alguém que vai ser GOV, não é GOV agora. Aí fica uma coisa Sim. Problema jurídico. É uma coisa de pegar de servidor técnico. Não, mas aí tem um detalhe assim que é uma orientação para as cidades, que não é botar nomes no GOV, não é botar nome. Mas a pessoa tem que ter participado do... Isso. É uma eleição, viu, Mário? Sim, mas ela tem que ter participado da conferência. Até quando essa conferência? Desse tempo, como daqui a 30 dias... A conferência ela se estendeu, Certo. ela protocolou. Viu? A nossa Vamos preocupação conversar um pouquinho sobre essa é que a possibilidade. gente queria trazer isso hoje, até porque a decisão tem aquela questão de alguns convênios que a gente tem, Certo. que a gente vai discutir isso aí logo na sequência Claro, também. na Câmara Técnica. Por conta Mas vamos fazer o seguinte, em decorrência desse pedido que o Mário fez, nós vamos oficiar a Secretaria das Cidades para ver se há possibilidade de jogar essa conferência para o ano que vem. Porque aí eles definem quem é governo, quem não é. Ou até Claro, ou pode se ela atrasar. tem alguma solução para isso também, né? Porque pode ser que atrase alguma solução de programas, mas aí Que aí não é fica sabendo interessante. disso também. Tem Mas nós não vamos Se criar ela tivesse uma das solução, creches uma de coisa, infância feliz que estão vinculadas com a realização Tá. disso. Mário, uma outra situação que daí eu gostaria para nós encaminhar para o final seria o seguinte: você pediu um prazo um pouco maior, será que tu consegue nos passar isso até dia
dia 16, porque a gente tem para transição nesse cálculo 16 do 10, 16 do 11, 16 do 12. Estou olhando já de lá, que a gente já tem que ir encaminhando para o fechamento contábil, etc. Né? A gente precisa também... Ela tem que fazer, essa comissão ela tem que estar toda constituída para a portaria, né? Isso. Sim. A comissão, então, que de repente a gente pode fazer a comissão, né? A gente nomeia a comissão e depois a gente nomeia os colaboradores. Essa questão da Câmara Técnica é só para a gente não ficar preso a formalidades. O que a gente quer, efetivamente? Isso não precisa estar estabelecido em portaria. Por exemplo, a Dirce é servidora pública, as duas são servidoras públicas. Dentro da secretaria vai ter gente técnica no campo de vocês. Então, esse pessoal pode se reunir sem as formalidades suficientes. O que a gente quer? É efetivamente fornecer os dados todos para vocês se compreenderem isso e irem tomando as decisões. Né? Eu, prefeito, não vou criar óbice aquilo que você, Mário, com o seu time, definir. Olha, velho, como isso vai passar para o campo do governo teu, a gente quer produzir ambiente já para você trabalhar, nada de criar obstáculos. Então, é isso. E isso vai valer também para as demais secretarias. Então, daqui a pouco, dentro da secretaria, que seja qual for, pô, lá tem fulano Beltrano, tá? Dá para a gente, vem para cá, discute, né? Por exemplo, ali o setor de licitações, né? Ali é um ambiente eminentemente técnico. Mexeu ali é confusão. Então, o pessoal que está conosco, vai estar com vocês, tem uma série, por exemplo, o Elvis lá é servidor de carreira, o Tiago Locatelli é servidor de carreira, que é o braço direito do Tribunal de Contas para obras. Então, eu estou citando esses dois porque efetivamente são pessoas técnicas, né? Que certamente vocês vão ter a decisão política de manutenção ou não. Mas é assim, a ideia da Câmara Técnica é que a gente possa fornecer todas as informações para quem vocês definirem e vocês terem isso na mão. Pegar o manche e levantar voo. Ótimo. Tá bom? Pessoal, tem mais alguém que quer se manifestar aqui? Tudo certo? O Robson. O Robson, sim, o Robson. Se precisar de suporte mais em outras unidades que não só nessa, a Informática consegue dar suporte mas nós para vamos unidades aqui, terá de ser aqui todas as reuniões de câmaras técnicas que eu quero me esforçar para estar presente em todas. Por isso vamos criar um calendário para a gente conduzir isso de uma forma muito transparente para a comunidade aí também. Tá? Então aqui será o espaço oficial para as reuniões das câmaras técnicas. Ok? Fica nisso, mais alguém? Tudo certo? Mário, fica à vontade. Beto, obrigado pela disposição. Nós temos uma preocupação grande também com as questões do município, com as questões da administração, por isso o atendimento, essa celeridade em atender o seu pedido, nós temos questões aí que precisam ser resolvidas. Perfeito. E é isso. Tá ótimo. E também me coloco à disposição, por exemplo, se você estudar uma reestruturação administrativa que você queira estabelecer já antes da virada do ano e a Câmara entender que seja possível votar, traga, a gente vai criar um ambiente muito favorável para você já começar a trabalhar nesta linha, não há nenhum problema. Não vamos criar óbice aqui, porque o que a gente quer é que a coisa ande. Ótimo. Beleza? Obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigado.